Ô Cleide, eu vou mandar a real aqui. Na briga entre Datena e Pablo Marçal, eu fico do lado da cadeira. Gente, ninguém parou pra pensar em como a cadeira tá se sentindo com isso, com toda essa humilhação que ela passou. Como será que ela conseguiu se explicar pra sua família de cadeiras quando ela chegou em casa lá com uma das suas perninhas amassadas? Pois é, isso a Globo não mostra, né? No caso, a TV Futura mesmo. Eis que eu digo, Pablo Marçal mereceu a cadeirada que levou e eu não tô levando isso pro lado político. Calma que eu vou explicar. Isso mesmo, você não ouviu errado. Antes que você pense que eu tô aqui defendendo violência, segura essa ideia só por um segundinho. Vamos falar sobre um contexto maior. A gente sabe que a violência ela não é a solução e principalmente para alguém que almeja cargos públicos. Mas o que vimos recentemente no debate entre Pablo Marçal e o Datena é um reflexo que é algo que vai além de discursos políticos ou de coisas partidárias. A gente tá falando de comportamento. E no caso do Marçal, o que ficou claro é que o comportamento dele nos debates está longe de ser o esperado de alguém que quer liderar uma cidade como a de São Paulo. Pois é, né? Olha como é que é a ironia. Pablo Marçal ele já deu tanto golpe em idoso na internet, mas na hora de levar um golpe de um idoso, ele fez o drama que fez. Parecia até aquela criança que faz bullying, fica pentelhando o juízo dos colegas, aí quando revida faz lá todo um estardalhaço. A ironia da situação é tão grande que não dá pra deixar passar. Pablo Marçal, que é conhecido por seus cursos de enriquecimento fácil e bota grandes aspas nisso, e também várias polêmicas relacionadas a enganar idosos com promessas absurdas, finalmente levou um golpe, literalmente. A diferença é que ele transformou isso em um verdadeiro espetáculo dramático, como a gente pôde ver lá depois que ele levou aquela cadeirada, toda uma semiótica cinematográfica, cena que parecia de um filme, uma coisa absurda. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai, quebrar a costela com uma cadeirada? Sério mesmo? Olha, a cada entrevista a história ficava cada vez pior, mais trágica, como se ele quisesse nos convencer de que foi alvo de uma conspiração física. Mas o que isso realmente revela sobre ele? Vamos ser sinceros, o que vimos no palco daquele debate foi um padrão de comportamento que o Pablo Marçal já vem demonstrando há algum tempo. Ele adora os holofotes, adora a atenção, o palco, mas não pelo debate das ideias que ele tem em si. Pablo Marçal, que nós vemos nos debates, é o mesmo que nos vídeos de coach. Provocador, manipulador e principalmente carente de atenção. E como ele consegue essa atenção? Usando uma estratégia infantil, parecida com os que vemos em brigas lá na hora do recreio da escola, sabe? Desde o início da sua carreira política, Pablo Marçal fez a questão de se destacar não por suas propostas, mas pelos apelidos bem toscos que ele lança contra os outros candidatos durante um debate. Ele já chamou um de dinossauro, outro de fofão, o próprio Datena, ele chamou de da pena. Vou admitir, essa até que foi boa. Apelidos que à primeira vista parecem bobos e inofensivos, mas que ele faz isso na intenção de desestabilizar os outros candidatos. Aí que mora o grande problema, porque quando um maluco encontra um maluco mais maluco que ele, acontece o que aconteceu. Lembrando que não estamos falando de política aqui. Estamos falando de um jogo sujo, onde ele tenta transformar debates sérios em uma arena de provocação pessoal e, por fim das contas, até mesmo um circo. Esse comportamento do Pablo Marçal já tá tão evidente em seus debates que até hoje eu não sei quais são as mudanças e melhorias que ele propõe para São Paulo. Quando escuto falar de Pablo Marçal, eu só escuto falar das coisas absurdas que ele fala no debate. E por que isso acaba funcionando? Porque ele aposta no marketing do absurdo desde o início da sua carreira. Inclusive tem até um vídeo muito bom no canal do Yayuri que explica muito bem sobre esse tipo de marketing. Eu vou até deixar o link aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. Ao invés de se
destacar por suas propostas, ele escolhe transformar o debate em um espetáculo de brigas. Só que, no caso da Atena, ele acabou exagerando e o resultado foi uma belíssima... Quer dizer, numa lamentável cadeirada inesperada. O que aconteceu a seguir foi uma verdadeira peça de teatro. A cadeira voou, Marçal fez um escândalo e a narrativa de vítima começou a ser construída, tanto por ele quanto pela equipe de marketing dele. Ele foi rápido em colocar o foco na agressão, transformando o incidente em um marco do ataque pessoal que ele teria sofrido. Só que aí tem uma questão importante. Esse comportamento de vítima, mais uma vez dizendo, não é novo vindo do Pablo Marçal. É um padrão que ele já usou antes, especialmente em sua vida pública como guru de autoajuda. Quantas vezes nós já vimos Pablo Marçal transformar um confronto em um espetáculo dramático? Nos debates anteriores, ele provocou, riu, desdenhou dos oponentes, sempre com o mesmo objetivo: desviar a atenção das ideias e focar nas emoções. E o público, infelizmente, acaba sendo seduzido por isso. Afinal, quem não gosta de ver um pouco de drama? Mas é aqui que as coisas começam a se complicar. O verdadeiro problema é que quando você aposta sempre no caos, uma hora as consequências chegam. E a cadeirada do Datena foi exatamente isso, uma consequência direta na costela dele, digamos assim, do comportamento infantil de Pablo Marçal. Eu não estou aqui para justificar a violência, isso é errado, claro, mas o que é inegável é que Pablo Marçal sabia exatamente o que estava fazendo ao provocar o Datena daquele jeito. Ele queria uma reação forte e ele acabou conseguindo. Agora vamos refletir um pouco sobre o impacto disso. O que acontece quando alguém quer liderar uma cidade e usa táticas de manipulação emocional e provocação pessoal? Pablo Marçal, ele não está apenas desrespeitando seus oponentes com esses apelidos e ataques pessoais, como ele também está desrespeitando toda uma nação. Debates, eles são, até onde eu sei, oportunidades para apresentar propostas, discutir soluções e principalmente para o público conhecer melhor os seus candidatos. E digamos que dessa forma a gente está conhecendo melhor, não que a gente já não conhecia toda a índole e atitude de Pablo Marçal, não é mesmo? Mas no momento em que Pablo Marçal transforma tudo isso em um circo, ele tá basicamente dizendo que nada disso aí importa. Ele não tá ali para discutir o futuro, ele só tá ali para garantir a sua própria manchete, digamos assim. E o que mais me incomoda é que ao transformar o debate em um reality show, Pablo Marçal se posiciona como uma vítima de um sistema que ele mesmo ajuda a corromper. Ele joga a isca, espera pela reação e quando ela vem, ele se faz coitado. E isso, gente, olha, se tem uma coisa que me irrita em pessoas em geral, é pessoa que faz esse tipo de coisa e depois fica lá. Ele tinha que, parando pra pensar bem, eu acho que ele tinha que ser o presidente da Coitadolândia. Aí ele ia ganhar no primeiro turno, com certeza. Isso é uma tática muito comum entre pessoas manipuladoras, que é provocar até o limite e quando a resposta chega, eles se posicionam como injustiçados. E nesse caso, a cadeirada de Datena foi a resposta que ele tanto procurava, mesmo que ele nem nunca tenha imaginado que seria literal. Então, o que a gente pode aprender com isso tudo? Em primeiro lugar, que brincar com fogo pode sim acabar queimando. Pablo Marçal semeou o caos e quando a situação fugiu do controle, ele acabou se surpreendendo. É incrível como é que gente como Pablo Marçal sempre acha que todo mundo tem sangue de barata e que nunca vão fazer algo contra ele. É que nem uma mãe que tem um filho encapetado, sabe? Que acha que criança é assim mesmo e não faz nada pra corrigir. Aí quando alguém toma uma atitude e repreende, ainda acha que os outros estão errados. O público quer e precisa de propostas sérias e candidatos que se comportem como adultos, não como crianças birrentas. No final das contas, a cadeirada de Datena não é apenas um incidente isolado. Ele é um ponto culminante de uma estratégia de desestabilização que Marçal vem usando há tempos. E não somente nessa questão da política. Ele já usa isso desde os tempos lá dele de coach. Enquanto ele continuar apostando nesse tipo de comportamento, ou no marketing do absurdo, como eu já comentei lá em cima, ele corre risco de perder o que realmente importa, a confiança do público. Ou não, né? Sempre tem um maluco pra concordar com ele, afinal, ele é rico por causa disso, né? Era só mais esse monte de coisa que eu queria falar, não se esquece de se inscrever, deixa o like pra dar aquela força aqui, e é isso, gente, eu sou a Boss e até o próximo vídeo.